Centroavante e camisa 10. Repete comigo. Centroavante e camisa 10. De novo. Centroavante e camisa 10. Esse, pelo menos na minha opinião, e na opinião de muitos de vocês que acompanham meu trabalho aqui também, deveria ser um mantra no Fluminense para a temporada 2025, né? Mas pelo que parece, principalmente na função de camisa 10, para ser ali um reserva imediato do Ganso. Ou por que não pensar grande e trazer um jogador para brigar com o Ganso pela posição? Parece que isso não tem passado pela cabeça da diretoria do Fluminense, não. E, cara, isso me preocupa. Isso me preocupa. Esse vídeo aqui não é um vídeo informativo, não estou te trazendo nenhuma informação sobre contratação, mas eu queria deixar isso aqui registrado no dia 9... É 9 hoje, né? 9 de janeiro de 2025. A janela de transferências no Brasil, ela abriu no dia 3. Então, assim, tem nem uma semana ainda. Amanhã faz uma semana que a janela de transferências está aberta. Vai até o dia 28 de fevereiro. Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. 3 de janeiro a 28 de fevereiro. É isso mesmo. Tá? Então, até o dia 28 de fevereiro, o Fluminense vai poder contratar jogadores para esse primeiro semestre. Fluminense e todos os clubes do Brasil, né? Depois vai ter uma janela especial ali para o Mundial. Os clubes que vão participar do Mundial vão poder contratar. Aqui, ó. A janela para o Mundial de Clubes, ela vai do dia 2 de junho a 10 de junho. Ou seja, uma semana. Tá? É a primeira janela. Primeira janela não, vai ser a segunda janela do ano. Que vai ser a janela para o período mundial. E depois vai abrir a outra janela em julho. Deixa eu confirmar a data aqui para vocês. Primeiro, 3 de janeiro a 28 de fevereiro. Depois vem essa janela do Mundial de Clubes do dia 2 ao dia 10 de junho. E depois a janela, aquela janela do meio do ano, de 10 de julho a 2 de setembro. Pensando nas competições do primeiro semestre, que o Fluminense vai iniciar daqui a pouco na Copa do Brasil, na fase 1. Tem o Campeonato Carioca, tem a parte de grupos ali da Sul-Americana e tem o início do Campeonato Brasileiro também. Vou nem falar do Mundial porque o Mundial talvez seja a competição mais importante do ano, mas nós somos sabedores que a gente não vai disputar o Mundial para conquistar o título, mas tem que ir lá e fazer um bom papel, representar a camisa do Fluminense. No mínimo, é a obrigação chegar pelo menos nas oitavas de final. E a gente tem conversado muito aqui, todos os dias, horas de live e tudo mais. Depois de ter dado ruim aí com o Rony, que na verdade parece que foi um livramento, né? Até eu, que era um entusiasta da contratação do Rony, achava que ele podia chegar e agregar. Não por esses valores que estão sendo divulgados aí, né? O PVC ontem, o PVC é um cara que eu confio muito, falou que o Fluminense ia pagar 8 milhões de dólares pelo Rony, cara. Mais o salário que a gente não sabe qual ia ser. E o Rony pediu 1,5 milhão, 1,8 milhão. Ninguém sabe ao certo se ele ganha 1 milhão ou ganha 1,2 milhão lá no Palmeiras, né? Ou seja, 1,5 milhão, 1,8 milhão pelo Rony, que loucura, ainda bem que esse negócio não deu certo. Mas se o Fluminense se propôs a fazer isso, a pagar um salário alto pelo Rony e pagar, se a informação do PVC for verdade, 8 milhões de dólares pela contratação do Rony, é sinal que receita existe, que o Fluminense tem condições de ir ao mercado e contratar pelo menos um jogador nessa faixa de preço. Se o Fluminense ia trazer o Cuéllar também, que babou também, o Fluminense, segundo informações da Lina Stari, ele estava negociando com os dois clubes e o Fluminense escolheu sair da negociação, o que eu considero um erro. Eu falei ontem pra vocês aqui na live que eu tava em dúvida. A princípio eu não achava que isso tinha sido uma boa decisão. E depois, pensando melhor, já pro final da live, ouvindo a opinião de vocês, eu falei, não, cara, tá errado. Futebol é business. Futebol é paixão, galera, pra gente. Futebol é diversão, lazer, estresse, amor, pra gente. Pra esses caras, futebol é negócio. E se você quer um jogador, você tem que competir com outro clube. Não, André, competir, compete, mas leilão é outra história. Ok, nunca é legal. Talvez a atitude lá do staff do Cuéllar não tenha sido legal, mas, porra, se quer o jogador, tem que tentar. Por que sair da disputa? Né? Então eu considero uma decisão errada, mas ok. Se não vai contratar o Cuéllar, tem que buscar um outro jogador. Só que assim, na minha opinião, eu quero muito que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Podemos passar por todas as posições aqui do elenco do Fluminense.
Nós temos 3 posições que são bem carentes. Só tem um jogador praticamente para cada posição. É a de primeiro volante, para onde o Cuejá viria jogar. Só tem o Facundo Bernal. Posição de camisa 10. Só tem o Ganso. E a posição de centroavante, você tem ali o Cano e o Cauã Elias. Se o Cano e o Cauã Elias repetirem a performance do ano passado, a gente vai passar pelos mesmos problemas que a gente passou no ano passado. Canóbio tá chegando aí. Canóbio, pra mim, é um jogador que vai agregar muito pela disposição, entrega, tem uma velocidade legal, mas o apelido dele lá em Curitiba é chuta fofo. Ou seja, a finalização dele não é uma especialidade. Ele pode trabalhar isso aqui, pode evoluir? Pode e deve. Mas não é aquele jogador que vai chegar e vai resolver os nossos problemas da falta de gols. O Paulo Baia... Bem, o Paulo Baia deu uma entrevista coletiva hoje no Fluminense. Ele e o Freitas. Veja com seus próprios olhos o que o Paulo Baia falou. E um jogador que eu sempre me espelhei é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o cara que eu sempre me espelhei. E hoje, no cenário do futebol mundial hoje, um jogador que eu vejo com as minhas características são o Mbappé e Rafael Leão. São jogadores da minha característica, jogadores rápidos, que têm passada longa, né? E o Mbappé, principalmente, que tem um bom acabamento, né? Boa finalização. A confiança tá em dia. É assim que é bom. É bom ele chegar com confiança. Tomara que esse rapaz aí possa nos ajudar. Mas é complicado, né? Quando ele fala que o MAP, e parece que é um português ali, né? Mas principalmente o MAP tem um bom acabamento, tem uma boa finalização, o MAP tem as mesmas características dele. Entende? Então, assim, se o Paulo Baia for o M. Baia, né? MAP, M. Baia. Entendeu, né? Os nossos problemas estarão resolvidos. Isso na teoria, né? Na prática, a gente só vai saber quando ele entrar em campo. Eu quero muito, cara, que o Paulo Baia seja aquela surpresa, aquele jogador que ninguém espera, uma revelação, chegue aqui e arrebente. Tomara, cara. Tomara, mas não dá pra contar com isso, né? Não dá pra contar com isso. Então eu quero deixar registrado aqui hoje, dia 9 de janeiro, que o Fluminense tem o dever, a obrigação de ir ao mercado e contratar um centroavante e, pelo menos, um jogador para ser ali o suplente do Ganso. Não dá para contar com o Paulo Henrique Ganso por toda a temporada. André, mas e a primeira volância? Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, você tem jogadores ali que podem fazer aquela função. Tem o Facundo Bernal, que teoricamente é titular e foi contratado no meio do ano por uma baba, muito dinheiro, 20 milhões de reais, se não me engano, por 50% do Facundo Bernal. Ele chega para ser o titular no meio do ano, oscilou bastante, chegou a pegar uma reserva e tal. Vamos torcer para esse ano ele se firmar na posição, mas é um jogador. Ele é um jogador que joga duro, bate. Ele vai tomar cartão, vai ser suspenso, vai ser expulso, vai se machucar. Normal, atleta. Quem é que joga no lugar dele? Vitor Hugo? Tá de brincadeira, né? Tem o Felipe Andrade, que pode fazer essa função, mas o Mano mostrou, pelo menos na temporada passada, que não gosta muito do futebol do garoto. Afinal de contas, não utilizou ele. Utilizou o Vitor Hugo de titular e nunca deu oportunidade pro Felipe Andrade de titular. Chegou a entrar um ou outro jogo aí, mas muito pouco utilizado. Mas você pode usar o Martinelli naquela função, você pode usar o Hércules, que não é a dele. Ele joga também de primeiro, mas ele é segundo volante, tem uma ótima chegada no ataque, finaliza bem, faz gol. O Hércules pode quebrar um galho? Pode. Martinelli pode quebrar um galho? Apesar do Martinelli marcando ser um cão-guia do caramba? Pode. Pelo menos você tem um ou outro jogador que possa fazer aquela função ali, quebrar um galho enquanto o Facundo Bernal tá suspenso, algo do tipo. O problema tá na centroavância, cara. Na centroavância, se o Cano e o Cauã Elias repetirem a temporada passada, acabou. O Fluminense foi um dos piores, se não for o pior ataque do Brasil no Brasileirão. E na temporada 2024 toda. É de conhecimento de todo mundo que o nosso ataque foi o ponto fraco. Defesa no primeiro semestre estava muito ruim. Várzea, pior do Brasil.
Depois o Mano chegou, acertou a defesa, mas o ataque continuou ruim. E esses jogadores que chegaram até agora, Paulo Baia, Canóbio, Lavega, não são jogadores especialistas em marcar gols, né? E pra camisa 10? No jogo Ganso vai jogar quem? O Lima? O Lima vai fazer a função? Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Renato Augusto? Então, assim, muita coisa mudou em relação ao time do ano passado. Eu considero, a princípio, esse time do Fluminense, que já com os jogadores que chegaram até agora, mais forte que o time do ano passado. Veja bem, vamos escalar aqui, tá? Fábio no gol, Samuel Xavier ou Guga na direita, a mesma coisa. Thiago Silva. Do lado do Thiago Silva vai ter uma estreia. Estreia que eu digo, o Ignacio praticamente não jogou, né? Então vai ser ou Ignacio ou Juan Freitas, né? Não é possível que os dois ou um dos dois seja mais limitado que o Thiago Santos, que fez uma boa temporada até, raçudo e tal, mas muito limitado tecnicamente, né? Então, a tendência é você ter um ganho na zaga. O Ignacio ou o Juan Freitas. O Juan Freitas eu não conheço. O Ignacio, pouquinho que jogou, demonstrou ter qualidade. Vamos ver. Na esquerda, tem o Fuentes, que os 2 jogos que jogou de titular mostrou ser infinitamente melhor do que o Diogo Barbosa. E aí tem o René no banco, mas deixa ele no banco lá, tomara que não precise utilizar nunca ou quase nunca, porque é limitado. Então, Gabriel Fuentes chegando na esquerda ali, eu acho que a gente tem um ganho em relação ao Diogo Barbosa, que estava jogando desde quando o Marcelo saiu do Fluminense. No meio, você vai ter Facundo Bernal, o Ganso e o Hércules. Então, o Hércules entrando tem um ganho em relação ao Martinelli, certo? Na direita, vamos torcer, orar todo dia pro Arias se manter. Então, mesma coisa. Na esquerda, vai ter uma briga boa ali. Keno, Ayrton Senna, Kevin Serna e o Canóbio. Então, tem 3 jogadores para brigar pelaquela posição ali. O Canóbio joga tanto pela... Eu tava ouvindo um influenciador / jornalista do Atlético falar, e falou que até hoje eles não sabem qual a posição que o Canóbio joga melhor. Porque ele jogou em todas as funções do ataque, ele fez de tudo. Então o Canóbio pode jogar pela esquerda, pela direita, enfim. Vamos ver onde o Mano vai conseguir encaixá-lo melhor. E na centroavância, é a mesma coisa do ano passado, pô. Então o Fluminense deve, a gente só vai saber quando a bola rolar, ter um ganho na defesa, no miolo de zaga. Você tem um ganho na lateral esquerda. Você tem um ganho na volância com o Hércules. Você passa a ter uma disputa mais acirrada na esquerda. Mantém o Arias na direita, que é alto padrão, torcendo pro Arias ficar. E no camisa 10 e no ataque, na centroavância, é a mesma coisa, pô. Então, assim, que fique registrado aqui hoje, dia 9 de janeiro de 2025, a minha opinião aqui é que o Fluminense, a diretoria do Fluminense, ela deve sim correr atrás de um centroavante, de um camisa 10. A torcida tá pedindo, a gente entende que há a necessidade. Depois não adianta chegar lá na frente, quando o trem já tiver saído do trilho de novo, querer reprogramar a rota. Tem recurso, tem receita. Isso está sendo demonstrado agora com a tentativa do Rony e a do Cuejá, que apesar de não querer pagar nada pro clube árabe, com certeza o Cuejá não ia vir pro Brasil para ganhar pouco. Duvido que o Cuejá voltasse para ganhar menos de 700, 800 mil reais. Duvido. Então tem receita, tem recurso. Se der para trazer um centroavante, um camisa 10 e um volante, ótimo. Não deu, não dá, não tem dinheiro para isso. É melhor trazer 2 de qualidade do que 3 mais ou menos. Então, beleza. Na minha humilde opinião, deveria trazer um camisa 10 e um centroavante. Nem que seja um centroavante para, a princípio, começar no banco. E caso você tenha necessidade ao longo dos jogos da temporada, você poder utilizá-lo. O problema é que hoje a gente não tem. Com certeza, principalmente na estreia. Um abraço pra galera aí que sempre clica nos nossos vídeos na estreia, deixa comentários no chat. E pra você também, depois que vai deixar... Pô, meu nariz tá coçando, cara. Tá chovendo aqui no Rio, temperatura baixou, a rinite ataca. Pra você que estiver deixando um comentário depois já do vídeo sem ser na estreia, você vai falar assim, e o Lelê, Dezão? O Lelê eu nem conto. Tá boa. Que o Lelê queime a minha língua, assim como o Paulo Baia, espero que queime também, mas o Lelê eu nem conto. Mas é uma opção lá no ataque. E aí, deixa a tua resposta aqui. Você tá satisfeito com Cano, Cauã Elias e Lelê na centroavança do Fluminense para 2025? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Valeu? Tamo junto, galera. Um forte abraço, saudações tricolores. Vence o Fluminense hoje, amanhã e sempre. Tamo junto.